pessoal, amigo e amiga que acompanha o grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 9 de outubro e iremos refletir sobre o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37. Essa passagem está inserida no relato da viagem rumo a Jerusalém, que começa aí em Lucas, no capítulo 9, do versículo 25, e vai até o capítulo 19, no versículo 27. O texto apresenta um mestre da lei que faz uma pergunta a outro mestre, uma cena comum no contexto judaico, quando os grandes mestres e os discípulos debatiam sobre temas fundamentais do judaísmo e, sobretudo, sobre as diferentes interpretações da lei. Por conseguinte, a pergunta do mestre da lei não tem um caráter hostil, como é apresentado em vários comentários, mas seria uma forma de ouvir o ensinamento de um grande mestre, como era Jesus, ou de possibilitar um debate sobre as questões divergentes entre os mestres da época. A pergunta é sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde com outra pergunta, na qual pede para o seu interlocutor aprofundar com a pergunta: como lês? Aquilo que está escrito, ou seja, a interpretação literal, dando, portanto, a sua interpretação. O legista sintetiza a lei em 2 mandamentos, unificando 2 citações bíblicas. A primeira é amar a Deus, que está no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. O segundo é amar o próximo, que está no texto de Levítico, no capítulo 19, versículo 18. O amor para com Deus deve abraçar a totalidade do ser humano. Aí nós temos, então, a vida, que seria representado pelo termo alma, e também pode ser traduzido por vida. Temos o coração, que significa seria a sede das decisões, tanto intelectuais, volitivas e também afetivas de uma pessoa. E nós temos aí o termo força, que não é só a força física, mas os bens econômicos, ou seja, os bens materiais. O amor para com o próximo é tirado, então, de Levítico, no capítulo 19 e 18, como eu disse, que no contexto original, ou seja, do texto de Levítico, está dentro de um contexto de uma não vingança. Portanto, poderíamos interpretar que o próximo seria o seu inimigo, mas, com o passar do tempo, ele foi restrito às pessoas da família, ou seja, aquelas também que pertenciam ao mesmo clã. Bem, diante da resposta sábia do seu interlocutor, Jesus responde com outro texto bíblico, que é extraído de Levítico, no capítulo 18, versículo 5. Faça isso e viverás. Ou seja, esse é o caminho que leva para a vida plena, a vida em plenitude. O mestre da lei não ficou satisfeito e faz uma segunda pergunta, ou seja, quem é o meu próximo? A resposta de Jesus, dessa vez, parte de uma parábola. Essa parábola traz, portanto, um homem que desce de Jerusalém para Jericó. Não há nenhuma identificação de quem seja esse homem, ele é um anônimo, não temos nenhuma referência sobre sua condição social, religiosa, geográfica. Provavelmente deve ser um judeu, e pelos elementos que a gente encontra aí no texto, e por ser depois ajudado por um samaritano. Esse homem é assaltado, e o foco não está no assalto em si, mas nas condições deploráveis dessa vítima. Aparecem 2 personagens, o primeiro é um levita e depois um sacerdote, ambos da classe sacerdotal, que passam, mas não têm misericórdia e nem compaixão por essa pessoa ferida. Talvez seus interesses pessoais e suas funções são mais importantes do que dar assistência àquele ferido. Provavelmente ambos têm medo de se contaminarem com as feridas dessa pessoa, dado que ambos estão relacionados ao culto e ao sacrifício, e, portanto, é importante a questão da pureza ritual. Bem, aparece um samaritano, que é o único que tem um objetivo definido nesse texto, dado que ele passa por essa estrada porque está em viagem, provavelmente está a trabalho, mas vê e tem compaixão daquela vítima e sai de si, e presta, então, assistência a essa pessoa. E, gente, por razões históricas, havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Desde o período da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, né, a Samaria e o Reino do Norte, eles são vistos como idólatras e pessoas que abandonaram a tradição, pois eles não adoravam no Templo de Jerusalém e também eles eram governados por uma pessoa que não era da descendência davídica e, portanto, se afastaram das promessas dadas por Deus ao povo.
E no período da dominação assíria, com a invasão da Samaria, houve uma migração do samaritano para outras regiões, e as outras regiões acabaram vindo para a Samaria e traziam, portanto, seus cultos e, portanto, também os seus deuses. Bem, com isso aumentou o preconceito dos judeus contra os samaritanos. Outro fator que alimentou essa inimizade entre judeus e samaritanos se deu no pós-exílio, quando os samaritanos fizeram resistência à construção do Templo de Jerusalém. Esse conflito piorou com a destruição do Templo dos Samaritanos no Monte Garizim pelos judeus, sob o mandato, então, de João Hircano I, um dos macabeus que governou a Judéia. Por isso, provavelmente, a vítima era um judeu que teve assistência por causa da misericórdia de um samaritano. Nessa parábola, o samaritano não ama somente a Deus com toda a alma, com o coração e com a força, mas também ama o irmão necessitado, pois amar a Deus e amar o próximo são inseparáveis. Assim como o mestre da lei, também recebemos o convite de Jesus: vá e faça a mesma coisa. Bem, diante da parábola do samaritano, também nós podemos procurar justificativas, né, para a nossa indiferença, pela nossa falta de iniciativa. Podemos dizer, bem, os tempos são outros, hoje há muita violência, talvez a gente seja intruso indo a socorrer essa pessoa, podemos ser mal interpretados, ou seja, podemos dar várias justificativas para a nossa omissão e também para a nossa indiferença. Podemos também não nos sentir corresponsáveis por aquilo que acontece com as pessoas na sociedade. Bem, o Papa Francisco, que utilizou várias vezes essa parábola, uma foi na Fratelli Tutti, mas também em outros escritos, ele nos alerta sobre a condição precária e o sofrimento do mundo atual. E ele nos diz: quantas feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz, porque o seu grito foi esmorecido e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos. Bem, a igreja é chamada ainda mais a cuidar dessas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação e enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com a solidariedade e atenção devidas. Assim, podemos nos perguntar: como se fazer próximo do nosso irmão e irmã, sobretudo daqueles que necessitam da minha misericórdia? Eu desejo uma boa reflexão para vocês e um bom dia para todos e todas.